Fala aí, rapaziada do nosso canal Golaço Brasil, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí trazendo as notícias do Palmeiras. Palmeiras que empatou com o Santo André fora de casa 1-1. O empate foi ruim pelas circunstâncias da partida, né? O Palmeiras vencia por 1-0 e poderia ter até matado a partida, mas não matou e sofreu o gol de empate aos 43 minutos do segundo tempo. A próxima partida do Palmeiras será na quinta-feira contra o São Bernardo, também fora de casa. Antes de soltar o vídeo para a gente estar analisando aí os comentaristas e as notícias do Verdão, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Golaço Brasil. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Ele vai ser titular desse time. O Flaco vai ser titular desse time. O Abel tem muito defeito, às vezes ele é teimoso, mas burro ele não é. Burro sou eu. Eu tive sorte de estar com vocês. Como diria Levir Coupe. Não seja depreciativo. Não, mas é verdade. Como diria Levir Coupe, né? É que eu gosto dos animais. Como você, nessa mesa aqui, tão qualificada, menos qualificada hoje, mas sempre muito qualificada, não duraria muito se fosse burro. Então, mas é que eu tenho muita sorte. Não então, as pistas para mim são obviamente claras. Richard Rios não pode sair do time. Não vai sair do time. E aí tem um problema. Olha que coisa, um bom problema. Se ele tem um Aníbal, vou falar do meio campo, tá? Ontem o Fabinho entrou bem. Não é isso que a gente queria? Deixar os caras entrarem para jogar da base? Quem entrou da base entrou mal? John e Luiz Guilherme. Tem sido assim. Né? Então, ele vai justificar um possível empréstimo do John. Não estou dizendo que vai acontecer. Falou, cara, você jogou 40 jogos. Teve as oportunidades. Você jogou 40 jogos. O John jogou 40 jogos. Não é pouco. Ou jogou, esteve em campo, alguns como titular e tal. E é isso que ele vai fazer. Agora, eu vejo o Palmeiras da seguinte forma. O meio-campo com Aníbal, Zé. Já falei sobre isso, o Arnaldo fica bravo. Não. Rios e Veiga. Vai ter que mudar. Vai ter que mudar. Vai ter que mudar. Pra mim, o Rios vai ser o Scarpa do ano retrasado. Tá. Sabe? Só que vai ser do lado direito. Mas ontem foi mais o Zé, não foi? Não, então, calma. Porque ontem tinha 3 só. Você tinha 2 alas. Você tinha Garcia e o Caio Paulista. Com 3 no meio. O mais avançado... O mais avançado era o Zé. O Zé pelo lado esquerdo e o Rios mais pela direita. E o Flaco, né? E aí vai ter 2 vagas no ataque. Eu não vou falar do Hendrick, porque vai ser o Hendrick e o Flaco. Se o Hendrick tivesse o ano inteiro, seria o Hendrick e o Flaco, tá? Tem uma vaga aí, que pode ser ocupada pelo Lázaro, pode ser ocupada pelo Bruno Rodrigues quando ele voltar, dependendo de como o Dudu vai estar. Pode ser que mude essa configuração. Você pode tirar um cara do meio, tá? Você vai ter que escolher entre o Zé e o Rios. Porque me parece que o Veiga e o Aníbal são insubstituíveis. E não há uma negociação pelo que joga o Veiga e pelo que mostrou o Aníbal até aqui. Mas o mais importante de tudo isso é acabar com aquela ideia de elenco curto, não ter opções. Cara, ponto final. Ele tem opções. As opções estão lá. Estão lá. Ele vai ter no meio Fabinho, Aníbal, Menino, Rios, Zé, Veiga, Rômulo. Provavelmente o John vai sobrar aqui, talvez seja emprestado. Talvez, eu não tenho informação. Tá? Aí ele tem 8 para 3 vagas. No ataque ele vai ter Luiz Guilherme, que outra vez entrou mal. O Estevão, que está lá, da base, está lá. Ele vai ter o Dudu, ele vai ter o Bruno Rodrigues, ele vai ter o Rony, ele vai ter o Flaco. Provavelmente mais um 9, pode ser o William José. São 6. Não estou contando o Hendrick e ainda não estou botando o Caio Paulista, que pode ser uma alternativa para jogar de segundo pelo lado esquerdo. Entre nós, aqui fora, né, sem as câmeras, você falou, gostei do que ele jogou ontem. Caio Paulista. Gostei, me surpreendeu. Caio Paulista é um jogador. Me surpreendeu, achei bem, achei o primeiro tempo muito afobado. Ponto esquerda, né? O Piquerez, ele é à frente do Piquerez. Isso eu acho muito interessante, cara. Como ele jogou contra o Flamengo. Jogou algumas vezes com o Wellington e Caio Paulista. O Wellington e Caio Paulista, ele sabe jogar na segunda linha. Ele inverteu o lado do Palmeiras jogar. Ontem foi pelo lado esquerdo. Exatamente. Com o Piquerez de terceiro zagueiro e o Garcia dando amplitude. Cara, se o campeonato estadual
não servir para isso, vai servir para quê? É verdade. Entendeu? Então, para mim, é absolutamente normal o jogo, as chances criadas, o que o goleiro defendeu, o gol no final. O gol no final é um erro do sistema todo. Veja o Gustavo Gomes e o Luan olhando o centroavante que tinha acabado de entrar. Essa é uma situação rara, né? E é uma bola que cruza toda a área, né? Normalmente não passam a bola toda a área assim na defesa do Palmeiras. Exatamente. Mas assim, passou e o Lohan, que é Agora, eu entendo o torcedor do Palmeiras que quer ver sequência, que quer ver o time titular, quer ver o Aníbal titular. Ele já deu pistas do porquê que o Aníbal não jogou lá o tempo todo contra o São Paulo. Ele já deu pistas por que está fazendo essa mudança. Agora, eu ontem disse que o Veiga não jogaria, mas achava que seria o time contra o Corinthians. E não é. Ele não está também muito preocupado, não. Ele já está pensando em 4 jogos seguidos. 5, né? Que 2 em 2 dias. Já... Esse é o segundo. São Paulo e Palmeiras 3. Ficaram com os jogos adiados, eles vão ter que jogar no meio da semana, né? Exatamente. Então, não tem a semana de folga. Depois do jogo do Corinthians tem jogo. Então ele vai rodar. Não me espanto se quinta-feira jogar o Vanderlan e jogar o Piquerez. O Marcos Rocha deu um tempo. Né? O Marcos Rocha jogou 4 seguidas. Deu um tempo. O Murilo, zagueiro, deu um tempo. Ele está fazendo isso, cara. Ele está fazendo... Eu acho que... Só para concluir, para mim aí tem gestão de elenco e tem gestão de força para não machucar os jogadores. Temporada que é longa, né? Tem muita coisa no caso do Palmeiras. Por que o Lázaro não jogou? Isso é informação, tá? Por que o Lázaro não foi relacionado? Não foi porque o cara vem com um fuso na cabeça, não foi porque o cara precisava fazer os exames mais técnicos de força, de velocidade. Não é exame de se está machucado ou não. Para saber que nível ele está. E não foi porque o Palmeiras não tem pressa. E tá certo. Qual é a pressa? Para que pressa? Para que... A gente está vendo os rivais fazendo isso, outros times. O cara chega sexta, joga domingo, machuca. É um elenco consolidado, é o time campeão brasileiro. De fato, deveria ser assim, mas opinião, cada um tem a sua. E o Francisco, por exemplo, coloca aqui: Abel, basta. Se quiser fazer esses testes, faça nos treinos. Não tem tempo de treinar, né? Depois que começa o campeonato estadual, você não tem semana livre, né? O Palmeiras só vai ter, assim como o São Paulo, lá na frente. Eu entendo essa situação, eu vou colocar alguns poréns na minha visão. Esse time que o Marcinho está imaginando ideal, com as pistas lá na frente, ele ainda não foi testado nenhuma vez, esse desenho. 3 no meio e o Veiga. Até foi testado contra o Ituano, mas 3 no meio e o Veiga de atacante, meio atacante. 3 zagueiros. Com 3 zagueiros. Isso. Então o time que a gente está vislumbrando, eu entendo, talvez seja com os melhores jogadores, o sistema ainda não foi colocado no campo. Ontem ele teve 3 no meio, mas sem um meia, com 2 caras, Breno, Caio, além do Flaco Lopes. Então, você fica pensando, qual será o momento dele testar essa ideia que a gente está julgando talvez a melhor opção para o Palmeiras na temporada. Ainda não fez. A outra coisa, o outro porém, que eu vejo é a situação do Rony. Porque, por enquanto, ele tem colocado sempre fora o jogo do São Paulo e talvez ele não tenha gostado, não sei. Ele tem colocado ou um ou outro. Flaco ou Rony. Flaco ou Rony. E os dois, não digo que eles estão mal, pelo contrário, o Flaco começou bem a temporada e o Rony não está mal. Não está, não. Não está mal. Então, assim, poucas vezes eles se juntaram. Pode ser explicado pelo tal do rodízio do elenco e tudo mais. Mas nesse caso não, para mim está explicado. Vai jogar um ou outro. O centroavante, um é de velocidade e o outro é mais de outra característica. Perfeito. O Rony. Porque ele vai ter opção para a segunda vaga no ataque. Mas fora o Hendrick, quem que seria esse cara? Bom, chegou o Lázaro. O Bruno vai estar aí. O Lázaro. E o Dudu também vai estar aí. Mas o Bruno e o Dudu é lá. Então, daqui 3 meses. Então, daqui 3 meses. Eu sei, mas... E o Rômulo também, né? Que joga mais meia. Um pouquinho mais o Rômulo é mais meia. E que, aliás, ontem deixou o jogo do Novo Horizontino machucado, mas não tenho noção se foi algo muito grave. Ele saiu no intervalo machucado. Tinha tomado uma pancada. Acho que não é nada muito... O está bem de novo, né? Deve se classificar, imagina, o grupo de São Paulo. É um grupo bem pesado, né? 13, 12, 12 de momento. E eu acho que, assim, a única... E o porém maior, na minha visão, é o durante o jogo. Não é o plano de teste. E isso acontece... E isso é uma coisa bem interessante. Porque o Abel, ele não hesita em
fazer a troca na minutagem que ele entende ser a correta, inclusive para dosar o cara durante a temporada inteira. Mas ele tem sacrifica, às vezes, o jogador que está bem. Às vezes ele sacrifica o jogo. É o jogo. O resultado. O jogador que está bem. Isso é mais difícil para o torcedor entender do que a escalação mexida, eu acho. Né? O Tarcísio estava lá, aqui, o nosso estava lá. Falou, não, como é que foi tirar o cara se o cara está jogando bem? Né? Então, e assim, e com 1-0 no placar, você não está com o garantido. Você não tem o jogo garantido. Né? Ainda. Sim. Como aconteceu. Né? Então, mas é uma característica dele. E não é que ele fez isso contra o Santo André. Ele faz isso todas as vezes. A gente sempre fala, pô, ele acabou o jogo sem o Dudu, sem o Veiga. Ele fazia, e muitas vezes deu certo. Porém, o nível do time cai. Cai. Não tem como, cai. Porque não tem um outro Veiga, um outro Dudu. Aliás, ontem na coletiva, não tem um outro Flaco Lopes que está jogando bem. O Abel pediu novamente um camisa 10. A gente citou aqui o Rômulo. Eu acho que o Rômulo, ok, bom jogador, penso que vai colaborar, mas não é o cara para ser o novo Veiga. Ah, esquece, não vai vir, não. E acho que essa é uma situação que, em alguns momentos, isso sempre fica na minha cabeça. Eu acho que em alguns momentos valeria a pena, em alguns momentos, talvez não nesse jogo de ontem ainda, um jogo menor, sinceramente, ele sacrificar a ideia e o planejamento pelo que está acontecendo naquele momento, pelo resultado daquele momento. E muitas vezes ele não faz, por conta de um planejamento. O Mancini até falava ano passado muitas vezes. O Veiga vai até o minuto 70, o Rony vai até o minuto XX. Mas a crise do ano passado, a origem não é exatamente essa. A crise de relacionamento, que também tem a ver com o relacionamento da presidente com a organizada e com parte da torcida, e que foi suplantada com o título brasileiro. Muita gente deixou isso todas essas críticas que já existiam para trás, porque o Palmeiras arrancou, e talvez tenha sido pela preservação de jogadores, porque encontrou pernas para buscar o Botafogo. Então, mas vem cá, essa é uma questão fundamental, né, que a gente discute. Por que o Endrick arrancou e por que ele demorou para pôr o Endrick? Especialmente o jogo do Boca, né? Não, isso aí para mim é ponto pacífico. Perguntei isso para ele, conversei com ele sobre isso e é óbvio que em coletiva não dá para você trocar uma ideia, você pergunta. Aliás, já te disse outras vezes, mas você foi extremamente educado, diferente dele mesmo, né? Enfim, mas aí é o calor do jogo e tal, tudo bem. Essa questão que eu acho que a gente está com um pouco de dificuldade, eu já falei isso algumas vezes, de entender um trabalho longo, sabe? Que eu acho que as pessoas se cansam disso. As pessoas têm um cansaço de ouvir o Abel falar, tem um cansaço de ouvir as explicações dele. Mas ele já falou isso outras vezes. E ele repete, e a gente cisma em não acreditar. Não, geral. A porcosfera não quer. A porcosfera, o que acontece com ela, como qualquer outro time, você sabe, põe o Ramos. Sim. É normal, eu entendo, eu compreendo. Entendeu? Esse é lixo. Bagre. Cara, bagre é bom. Quando é bagre eu acho legal. O resto é lixo, pardal. Entendeu? Isso, pra mim, é compreensível, apesar de eu achar que o futebol não pode justificar tudo, né? Que o sujeito, e muitas pessoas, muitos jornalistas mais experientes falam assim, cara, futebol é paixão, isso é normal. Não é normal. O cara não querer enxergar o que está sendo feito, para mim não é normal em nenhuma área da vida. Cara, você precisa enxergar. Se você não enxergar, quem vai enxergar para você? E acho que tem um certo... Fica uma coisa assim meio, né, circulando em torno do Palmeiras, 3 anos de um jeito de ser. Agora, o ano passado, o Palmeiras não teve... O Palmeiras perdeu o Danilo, não teve substituto. Perdeu o Scarpa e que contratou errado. Né? O jogador de 50 milhões, a contratação mais cara da história do Palmeiras, quem bancou foi o Abel. Era para sair para o River Plate, o Abel falou, não vai sair. Entendeu? Então, tá aí o Flaco. Não sei se ele vai ser o artilheiro do Palmeiras no ano. Por enquanto, cara, 6 jogos, 4 gols. A gente vai falar disso 7 jogos, já 5 gols. Também. Então, só para concluir, eu percebo, né, que existe um certo cansaço das pessoas de ficar vendo as coisas acontecerem no Palmeiras. E elas dão certo. Então, é que assim, a gente
A gente tem o hábito. Eu concordo. Eu acho interessante, quanto mais um cara está no comando de um time, acho que também se aplica talvez ao Diniz no Fluminense, né, que a gente não está há tanto tempo, mas já está há um tempo, e tem o jeito oposto de ver a vida e o futebol, né? O Diniz talvez seja o contrário, ele insiste na ideia, ele não vai ver a minutagem para tirar o cara. Se o cara tiver lá, pode ter 35, 36, 37, 38, ele vai até o fim. É o oposto. É diferente. É o oposto. E também a gente fica... Mas eu acho simplesmente, da nossa parte aqui pelo menos, eu acho que é você enxergar virtudes, defeitos e, sobretudo, características. Até para o cara entender por que o Abel substitui sempre aos 30 do segundo tempo, mesmo que o cara esteja jogando bem, e explicar essas situações. Eu acho que a coisa do ano passado é muito interessante porque ela, como vocês falaram, o Palmeiras encerra a temporada com o título brasileiro, uma arrancada sensacional, mas a impressão que ficou durante todo o segundo semestre é que não fosse a arrancada, tinha muita coisa a discutir sobre esse ano do Abel. Ou sobre esse ano do clube. É o jogo Talvez do Boca, o elenco tenha... É o jogo. É o jogo do Boca, é o rendimento na Copa do Brasil, é o elenco curto, que agora não é mais... Algumas coisas do ano passado para cá estão se modificando. Não é curto, mas eu acho... Alguém aqui escreveu, vou tentar achar o nome, mas assim, ó, acho que foi no Twitter, inclusive. O Arrascaeta é um bom nome. É um nome maravilhoso. O Arrascaeta, se desse, eu convocaria para a seleção brasileira. Né? Não dá, é Uruguai. O Palmeiras vai buscar o Arrascaeta? Não, definitivamente não vai buscar o Arrascaeta. Agora, o que me parece a questão do elenco para o palmeirense é que precisa chegar um Arrascaeta. Não adianta chegar o Rômulo. O Rômulo é bom jogador. Essa questão do elenco curto tem a ver com o manifesto da torcida por querer jogador que a turma vai buscar no aeroporto. É isso. O elenco cresceu. Que eu acho uma grande cilada e armadilha. Aliás, esse ritual de buscar no aeroporto normalmente dá errado. Quando falaram, o Diego Costa no Grêmio chegou, ninguém foi buscar no aeroporto. Melhor. Gente. Não, ninguém foi. Melhor, não é o Suárez, né? Claro. E aí você lembra do Borja ou do Rames Rodrigues, né? Vai lá. Cara, não, enfim, não é garantia nenhuma a grife. Zero. Não é garantia. Zero. Mas eu acho que a questão é a gente entender se tá bom ou pode ser ainda melhor. Porque para quem é bom, você sempre quer mais, certo? Eu vejo assim, toda vez que eu penso no Abel, as características, as situações e o trabalho longo, eu lembro do Tele. E ele fala muito do Tele. E muitas vezes a questão do Tele era discutida. Por que só ganha a Libertadores Mundial e o brasileiro? Não vai, por que usa o mesmo time? Era o contrário. Usa o mesmo time nas três, vai arrebentar o time. Mas ele era assim. Aí deu certo. Aí chega um ano que não ganha. Aí você fala, o modelo está condenado. Foi o que aconteceu em 94. Perdeu a Libertadores, o Vélez não serve. O futebol é assim malucamente, mas ele é assim, né? Pode ser isso para o Abel, pode ser para o Guardiola, para o Klopp, etc. O modelo, que é um modelo definido, tem personalidade, tem característica, ele não é infalível. E, às vezes, ele pode ser incrementado, melhorado. E eu acho que ele tem tentado, em algumas circunstâncias, se adaptar, como ele sempre mesmo diz, a essa carnificina de calendário que a gente tem por aqui, né? E acho que ampliar as opções para jogadores permite um revezamento talvez melhor, que ainda não acontece. Acho que o revezamento faz com que o time sempre caia depois das trocas. Essa é uma questão, talvez com mais jogadores do mesmo nível, você possa fazer isso sem que o time caia. Eu acho que essa talvez seja a chave para a temporada. Na hora que você for tirar o Veiga, o Flaco ou o Zé Rafael, você vai ter gente para entrar, para manter o nível, e não meninos que ainda oscilam demais. Talvez seja essa a mudança que o Palmeiras precisa ter uma temporada ainda melhor. Né? Trata-se do time mais sólido do Brasil. Né? Eu posso continuar nesse claro. Ainda melhor? Você quer? Quero só registrar algumas mensagens aqui. O Gelan dizendo que o Palmeiras tem uma Veiga dependência.
É um ponto a discutir, né? Ricardo não, o Palmeiras criou bastante ontem. Não guardou, o que faz uma diferença. Mas sim, mas... Né? Ricardo Bonfim, para quem não entendeu ainda, torcida, time e comissão técnica estão de um lado, diretor de futebol e presidente de outro. Não é verdade. Nossa, não é verdade. É uma bobagem gigante. Não é verdade. Não é verdade porque a relação da Leila com o Abel é muito boa. Isso é nítido, então ele não está contra a presidente. Isso é uma impressão que a arquibancada tem porque ela protege o Abel pelos resultados e tem diferenças com a presidente que, olha, o ano passado saiu com bastante moral do fim da temporada. Eu, pelo menos, achei que sim. Né? César Castro está com a gente, diz aqui que o programa é o melhor do Brasil. Obrigado, César. Obrigado, César. Tá. Dedé está sempre com a gente aqui. Ela brinca que o Caio Paulista desceu do muro ontem ou errou o chute, né? O Marcos Assunção disse que ele chutou no gol. Na assistência pro Flaco? Eu achei que não também. Achei que foi cruzamento. Ele fez uma jogada idêntica no primeiro tempo, só que ele bateu muito forte e o Flaco acabou batendo por cima. O Flaco passou da bola. Ele jogou bem ontem. O Leonardo foi quem citou aqui o Arrascaeta. Mercadologicamente considero impossível. E o jogador do Corinthians que você citou era o Palácios. Mas não foi muscular. Ah, tá. É menisco, é mais grave. É mais grave ainda. Então, beleza. Então, realmente... Muscular só o Raul. Há uma diferença. Pedro Raul. E o Bruno Alves, que está nos Estados Unidos, olha que legal, né? O YouTube ele dá esse alcance pra gente aqui. Diz que já o Abel perde a boa com a diretoria omissa. De novo, né? Pegando na história das contratações, mas o Massa disse aqui, trouxe diversas opções, mesmo que não sejam o Arrascaeta, né? Então, eu queria falar sobre o que o Arnaldo tocou nesse ponto e ficou aqui na minha cabeça. O ainda melhor? O ainda melhor, exatamente. Porque é o seguinte, o Hendrick fez uma postagem lá sobre o Maurício, lembra? Vem jogar aqui, falta pouco. Maurício do Inter. Do Internacional, né? Qual é a minha avaliação? Eu não estou falando para o torcedor do Inter, que tá absolutamente certo de segurar, vender mais caro. Não é essa a discussão, tá? O Inter agora meteu uma grana no bolso, 100 milhões de um adiantamento que vai dar ruim ainda, mas isso é outro assunto. Vamos lá. Vamos pensar o seguinte, o Maurício se encaixa na filosofia. Ele tem 22 anos como tem o Rômulo, certo? O Maurício, para mim, é um craque? Não é. O Maurício é um bom jogador? É um bom jogador. Muito bom. O Maurício, ao lado do Rômulo, poderiam ser os meias do Palmeiras daqui 2 anos? É isso que falta. Inclusive, ele lembra o Veiga. Isso falta, tá faltando para essa gestão. E só a justificativa que eu recebo é 50% por 50 milhões de bananas. Gente, é isso que para mim pega, me incomoda, que é o seguinte, o Palmeiras é um clube saneado, o Palmeiras é um clube equilibrado financeiramente. O Palmeiras terá novo patrocínio de camisa, manga, orelha, brinco em dezembro desse ano, quer dizer, 25 você já vai ter receita maior e nova. O Palmeiras vai... Vocês imaginam o Palmeiras fora do G6 no brasileiro? Não. Provavelmente vai chegar lá. Provavelmente vai chegar até umas quartas de final da Libertadores. Eles têm outro formato, né? Tudo bem, quartas e das Copa do Brasil. Sim, é possível. É possível que o Palmeiras esteja entre os 4 melhores do estadual? Sim. Ponto. A partir daí, a tua previsão de grana já está coberta, porque quando você faz previsão de dinheiro para o ano, você vai nas metas mais modestas, mais simples de serem atingidas. Ponto. Tem mais um fator aí importante, renovação do contrato de televisão. Leila Pereira levantou a mão na reunião da Libre e falou, eu não vou dividir 20% do futuro, porque o meu clube está bem, está saneado. Se eu tenho 1 bilhão e 100 mais 200 variáveis da TVX, eu quero essa grana por ano. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo do Band Esportes, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre a partida entre Santo André e Palmeiras. Partida terminada em 1-1. Próximo jogo do Verdão, quinta-feira, contra o São Bernardo, fora de casa. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Golaço Brasil.